Salve, salve a todas as pessoas! Mais um vídeo do 2020 Pelotas, trazendo aquele que eu já tinha prometido outrora, mas as turbulências do cenário político nacional não permitiram que eu fizesse esse vídeo antes, né? Então vamos continuar com mais um dossiê, sendo que agora vamos trazer ele, o cabeça de filtro de barro, o homem que conseguiu levar o seu pai pela sua mobilização nas redes sociais até a presidência da República. Sim, estamos falando dele, Carlos Bolsonaro, chamado pelo seu primo Léo Índio carinhosamente de Carluxo. E, pessoal, para a gente entender quem é o Carlos, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Ele é o segundo filho do Jair com Rogéria, né, do primeiro casamento do Jair Bolsonaro. E quando ele separou da Rogéria, ela tentou seguir carreira política, né? E como vereadora, mais ou menos na mesma época em que o Jair estava saindo do Rio de Janeiro para ir para Brasília, no seu primeiro mandato, talvez, como deputado federal. E aí, o que que ele fez? Ele emancipou o filho, Carlos Bolsonaro, e botou ele a concorrer na mesma eleição que a mãe. Foi umas pessoas mais jovens do país a ser eleita vereadora naquela época. E ele se elegeu concorrendo contra a mãe. A mãe não conseguiu se eleger. E tem um monte de histórias da separação do Bolsonaro com a Rogéria, né? Isso aí a gente pode fazer em outro vídeo analisar. Mas diz que a nova esposa de Jair não era aceita pelos filhos, né? Pelo Flávio, o Eduardo e o Carluxo. Ainda assim, de qualquer forma, o Carlos, ele se elegeu vereador, mas ele não fazia nada como dentro do que o cargo esperava. Segundo um ex-funcionário, traz aqui na matéria da Fórum, publicada em setembro de 2021, por Plínio Teodoro, o ex-funcionário do clã Bolsonaro, Carlos jogava videogame no gabinete quando foi eleito. Era uma criança. Ex-funcionário da família Bolsonaro, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, contou que Carlos Bolsonaro jogava videogame no gabinete quando foi eleito para o primeiro mandato em 2001, enquanto Ana Cristina Vale, então mulher do Jair, instalava o esquema de corrupção que ficou conhecido como rachadinha. Ana Cristina Vale é a mãe do Jair Renan, a mãe do abortinho. Quando o Carlos foi eleito, era uma criança. Vivia no gabinete dele jogando videogame, na época, com 17, 18 anos. Tanto que foi ela quem assumiu a chefia do gabinete de Carlos. Foi onde ela começou com isso, rachadinhas ali. Mas Carlos, por sua vez, ainda morava com a mãe. Não passava necessidades nenhumas. Ainda estava começando a vida e o pai sempre deu tudo. Ele não fez questão, sabia, mas também não se envolvia. Ele ganhava o salário dele, que para a idade dele já era muito. Portanto, ele não se envolvia muito com isso. Disse em entrevista a Guilherme Amado, do site Metrópolis, em que fez uma série de denúncias contra o clã presidencial. Marcelo resolveu fazer as denúncias após, segundo ele, ter sido enganado e vítima de racismo. Convidado por Ana Cristina a trabalhar na mansão onde vive com o filho Jair Renan em Brasília, a ex-mulher de Bolsonaro não teria honrado a promessa de pagar ao funcionário um salário de 3 mil. Segundo Marcelo, o esquema começou a ser instalado no gabinete da criança Carlos em 2001 e foi replicado no gabinete de Flávio, também por Ana Cristina em 2003. Segundo o denunciante, quando Flávio foi eleito, ela fez o Bolsonaro fazê-la tomar conta do gabinete de Flávio também. Tanto que havia a chefia do gabinete dele, mas quem posava tudo por trás era ela. Ela era a manda-chuva, disse. Carlos Bolsonaro foi eleito vereador no município do Rio de Janeiro em 4 de outubro de 2000, aos 17 anos. À época, Jair se separava de Rogéria, mãe de Carlos, Flávio e Eduardo, como nós falamos, e vereador em segundo mandato na capital fluminense. O então deputado mantinha uma relação extraconjugal com Ana Cristina desde 97, quando Ana Cristina engravidou de Jair Renan. Olha aí, né?
Olha como ele é um homem a favor da família, né? Já tinha até duas naquela época. A guerra decretada na separação fez com que Jair emancipasse Carlos, que foi lançado candidato a vereador pelo pai para disputar os votos e a cadeira na Câmara ocupada pela mãe. Apoiado pelo pai, Carlos foi eleito com 16 mil votos, tornando-se o vereador eleito mais jovem da história do Brasil. Sem o apoio do ex-marido, Rogéria não conseguiu a reeleição. A proximidade de Marcelão, ex-funcionário do clã, com Renan é tanta que o filho de Jair o considera como pai de criação. Domingo é aniversário do meu pai de criação. Ele é homossexual negro. Meu pai botou dentro da minha casa, da nossa casa, para cuidar de mim. No domingo é aniversário dele e vocês vão saber, disse Renan em vídeo nas redes sociais em junho de 21, quando o pai estava novamente sendo acusado de preconceito contra negros, gays e nordestinos. Bom, não nos interessa a vida desse rapaz que trabalhava lá. E o Jair, a gente volta, o Jair Renan, a gente volta nele depois. Nosso mote aqui é o Carluxo. E aí a gente vem aqui nessa matéria que está no G1, publicada em 14 de agosto de 2020. Ministério Público investiga a suposta contratação de funcionários fantasmas desde o primeiro mandato por Carlos Bolsonaro. Globo News localizou uma das funcionárias e afirmou entregar panfletos em Nova Iguaçu. Defesa do vereador diz estar empenhada em esclarecer os fatos. O que nos diz a matéria? O inquérito que investiga a suposta contratação de funcionários fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair, o Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou indícios da prática já no primeiro mandato dele, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a partir de 2001. No relatório, o Ministério Público afirma que há indícios, ao menos em tese, do crime de peculato na contratação de servidores de Carlos. A Subprocuradoria-Geral de Justiça aceitou o pedido dos promotores e decidiu abrir um procedimento investigatório criminal. Pelo menos 8 pessoas já foram ouvidas pelos promotores desde julho do ano passado. Entre os investigados, há funcionários que não apareciam na Câmara em meses. Alguns deles nem sequer tinham crachá de servidor. Outros estudavam ou tinham outro emprego enquanto estavam nomeados no gabinete do vereador. No relatório, o Ministério Público destacou a contratação de servidores com idade elevada e que moravam em outros municípios e até em outros estados, distantes de onde é exercido o mandato do vereador Carlos. Para os promotores, isso inviabilizaria o cumprimento das funções de assessoria parlamentar. Uma das contratações foi Diva da Cruz Martins, de 72 anos, moradora de Nova Iguaçu. Diva foi lotada entre 2013 e 2005, ou seja, no primeiro e no segundo mandatos, no gabinete do vereador e recebia 3 mil reais por mês. Eu não encontrava com ninguém, eu ia lá e voltava. Não sei nem quem trabalhava lá, não sei nem quem era funcionário, quem não era, disse essa senhora, de 72 anos. Diva não soube dizer aos promotores qual era a denominação de seu cargo. Ela disse em depoimento que seu trabalho era comparecer à Câmara de Vereadores uma vez por mês, buscar uns folhetos e distribuir a pessoas em Nova Iguaçu. A ex-servidora também contou aos promotores que, nesse dia do mês em que usava para buscar os folhetos de seu trabalho, aproveitava para assinar o ponto. Eu fazia panfleto aqui em Nova Iguaçu. Eu pegava de lá e trazia para cá. Para Michele Robinson, olha, que moleza! Caramba, 3 conto por mês para ir lá buscar panfleto e voltar. Não conhecem e-mail, internet, correio, serviço de entrega, motoboy, alguma coisa assim? Atividade cotidiana, serviço para o qual o servidor é pago com recursos do contribuinte do município do Rio, tem que ser exercida naturalmente no município. Mas um ofício da Câmara sobre a frequência dos servidores do gabinete de Carlos mostra que entre os anos 2023, 2003 e 2005, Diva não esteve nenhuma vez na casa. Diva disse ao Globo News que não batia ponto nem tinha crachá. O Ministério Público também ouviu o casal Ananda e Guilherme Hudson, que trabalhou para o vereador. Ananda foi servidora na Câmara de março de 2009 até agosto de 2010, enquanto exercia a função de assessora parlamentar.
Ananda cursou o último ano de faculdade de letras em Resende, no sul do Rio de Janeiro, que fica a 171 quilômetros da Câmara. Um trajeto percorrido em cerca de 3 horas de carro. Segundo, perguntada como conciliava o último ano de faculdade em Resende com o trabalho no Rio de Janeiro, Ananda disse que ia e voltava de Resende todos os dias e fazia aula no período noturno, e que ela e o marido assinavam um ponto uma vez por mês. Ananda disse aos promotores que não se lembrava do nome de nenhum outro servidor do gabinete de Carlos e que jamais participou de uma reunião com o vereador. Guilherme, marido de Ananda, foi chefe de gabinete do vereador Carlos entre abril de 2008 a janeiro de 2018. Olha, o mais longevo, 10 anos. Segundo o cargo, assumiu o cargo no lugar da prima, Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, mãe do Jair Renan. Mesmo com o cargo de chefia, Guilherme disse aos promotores que nunca teve crachá. Guilherme disse ainda que fazia análise da constitucionalidade e elaborava textos para projetos de lei. Segundo o ex-assessor, os projetos eram revisados pela esposa, Ananda, para adequação à norma culta da língua. Quando redia projetos de lei, os salvava em pendrive e entregava diretamente ao vereador, de forma que não tem registros desse trabalho. Guilherme afirmou que, ao longo do tempo em que atuou como chefe de gabinete, trocou pouquíssimos e-mails com Carlos. E o que dizem os envolvidos? A Globo News perguntou se a defesa do vereador Carlos gostaria de gravar entrevista sobre o teor da reportagem. O advogado Antônio Carlos Fonseca se manifestou por meio de nota. Em razão do sigilo decretado no procedimento, as informações necessárias para comprovar as tarefas desempenhadas pelos funcionários desde 2001 estão sendo apresentadas ao Ministério Público, que inclusive já foi comunicado que o parlamentar está à disposição e empenhado em esclarecer os fatos. Ou seja, trololó básico de advogado, né? Está sendo pago para defender seu cliente. Não julguemos. Já o advogado Jefferson Carvalho Gomes, responsável pela defesa de Guilherme Ananda, informou que os dois já prestaram os devidos esclarecimentos ao Ministério Público em procedimento investigatório sigiloso. Ciente de que jamais cometeram qualquer ato ilícito, confiam na lisura das instituições e aguardam pelo desfecho do procedimento acima citado. Então, Carlos, como o gabinete dele ele era comandado pela segunda esposa de Jair, foi implantado esse esquema e tudo aconteceu. Não sei se vocês vão lembrar, mas a época do assassinato da vereadora Marielle Franco, o Correio Brasiliense nos traz aqui essa matéria de 30 de outubro de 2019, por Augusto Fernandes. Carlos Bolsonaro publica gravações de condomínio e nega contato de porteiro. Filho do presidente da República divulgou um vídeo nas redes sociais com o registro das ligações efetuadas pela portaria no condomínio no dia da morte da vereadora Marielle Franco. Ele invadiu, intimidou o porteiro, tá? Acessou o sistema e começou a filmar e largou nas redes. O vereador Carlos Bolsonaro publicou um vídeo em sua conta oficial no então Twitter, no qual mostra os registros das ligações efetuadas pela portaria no condomínio Vivendas da Barra aos apartamentos do condomínio habitacional em 14 de março de 2018, data das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo o filho do presidente da República, naquele dia não houve nenhuma solicitação de entrada ao imóvel de número 58, que pertence ao então presidente Jair Bolsonaro. Nos registros é mostrado que às 17h13, uma solicitação de entrada foi feita por uma pessoa de nome Elcio Queiroz, ex-policial e um dos suspeitos de participar do crime, para a Casa 65, que seria a casa de Rony Lessa, né? Ex-policial e acusado de matar Marielle Anderson. Hoje, os dois estão presos e abriram o bico, tá? E deu todo aquele problema lá com os irmãos Brazão. Nem antes, nem depois dessa ligação há tentativa de contato com Bolsonaro, disse Carlos. A reportagem divulgada na terça-feira, 29 de 10 daquele ano, pelo Jornal Nacional,
De acordo com o relato de funcionário, Elcio, que se reuniu com Rony Lessa, teria alegado no momento de entrar no condomínio que iria até a casa do presidente. Naquele dia, Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados. Conforme o depoimento, depois de que Elcio se identificou na portaria, ele ligou ao apartamento de Bolsonaro para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. Diz também que identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Segundo a matéria, o imóvel que pertencia a Rony Lessa é o de número 66 e não 65, como mostrou Carlos em vídeo publicado. De qualquer forma, na postagem, Carlos reproduz o áudio da ligação feita pelo porteiro ao apartamento 65. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro? Há alguma coisa errada nessas informações repassadas à Rede Globo, que passam em segredo de justiça, falou Carluxo, usando de sua intimidação contumaz. Apesar disso tudo, apesar desse esquema de rachadinha, apesar de ser uma pessoa que jogava videogame no gabinete, apesar de sair intimidando o porteiro, invadindo portaria de condomínio, Carluxo foi eleito vereador mais votado do Rio de Janeiro, sendo reeleito para o sétimo mandato naquele pleito, tá? Matéria aqui do Guilherme Amado, no portal Metrópolis, né? Em 6 de outubro de 2024, pouco mais de um ano. Carlos Bolsonaro foi reeleito e teve a maior votação da história do Rio de Janeiro. Com 97,55% das urnas apuradas, Carluxo já acumulava mais de 130 mil votos. Segundo o vereador mais votado, Márcio Ribeiro, tinha 56 mil. Carlos reassumiu o posto de vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro. Em 2020, o filho do meio do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o título para Tarcísio Mota. Agora, em 2024, o vereador bateu o próprio recorde de votação. Em 2016, Carlos teve 106 mil votos. Em 2012, teve 23. Opa, despencou. Em 2008, 28. Em 2004, 22 mil. Despencou. PL investiu 1,8 milhão na campanha de Carluxo este ano. E seus irmãos se envolveram em sua campanha, o que não ocorreu em 2020. O vereador era a principal aposta do partido no Rio de Janeiro. 7 mandatos jogando videogame no gabinete, né? E a madrasta fazendo esquema de rachadinha. E aí, a gente já pula aqui, 29 de janeiro de 2024, lá no UOL, a coluna do Leonardo Sakamoto traz: com Carluxo como alvo da PF, a BIM paralela se encontra com o gabinete do ódio. Pessoal, eu discordo desse termo, a BIM paralela, tá? Eu prefiro usar a ABIN da gestão Bolsonaro, porque não existia uma ABIN de inteligência e outra ABIN trabalhando para os interesses da família Bolsonaro. O que existia era a ABIN trabalhando para os interesses da família Bolsonaro e ponto final. Porque se a gente tivesse um trabalho de inteligência na ABIN que não fosse para servir os interesses da família Bolsonaro, a gente teria os informes da pandemia, a gente teria informes sobre uma série de questões geopolíticas de interesse ao Brasil. Não, as ordens que a ABIN tinha era trabalha em prol da família Bolsonaro, ponto final. Então, eu discordo do termo ABIN paralela. O vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente Jair, é alvo de uma operação da Polícia Federal sobre pessoas que teriam sido destinatárias de informações produzidas por espionagem ilegal durante o governo de seu pai. Dessa forma, a BIM paralela, chamada assim pelo colunista, se encontra com o gabinete do ódio. Agentes da PF realizaram mandatos de busca e apreensão na residência do vereador, no mesmo condomínio Vivendas da Barra, onde seu pai tem casa, e no seu gabinete, na Câmara do Rio. É difícil imaginar que a paranoia de Carluxo manteria material ilegal em sua casa ou trabalho, mas sua equipe pode não ter sido tão cuidadosa. Olha só. Comentei aqui logo após a operação que teve como alvo o ex-diretor da ABIN, o deputado federal Alexandre Ramagem. Na época ainda era. A gente tem vídeo sobre o Ramagem, vocês podem acessar aqui no canal. Na semana passada, que a óbvia conexão surgiria mais cedo ou mais tarde. Afinal, o governo Bolsonaro não ficaria satisfeito em espionar seus desafetos apenas para a proteção pessoal. Eles usariam as informações como munição
de uma forma sistemática. Rodrigo Maia deu elementos para confirmar essa suspeita quando afirmou ao UOL que desconfiava estar sendo monitorado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia deu elementos para confirmar essa suspeita quando afirmou ao UOL que desconfiava estar sendo monitorado quando presidente da Câmara dos Deputados, uma vez que suas reuniões eram alvo de ataques de bolsonaristas radicais nas redes sociais tão logo aconteciam, o que aponta que tanto ele quanto seus interlocutores eram monitorados. Segundo a apuração de Aguirre Tolen, do UOL, a investigação tem indícios de que Carluxo era abastecido com informações da BIM, recebendo informações do próprio Ramagem sobre o andamento de inquéritos. Apura-se também se a agência teria produzido dossiês a pedido do filho 02. A PF vem revelando como funcionava a máquina de espionagem de Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022. Pelas informações até o momento, já podemos dizer que esse é um dos maiores escândalos desde o fim da ditadura militar. Estamos apenas no começo, porque essa investigação é apenas sobre o software israelense First Mile, usado para monitorar o deslocamento, e grampos em celulares. E a espionagem usando órgãos públicos como a Receita Federal, indaga o jornalista. Bolsonaro já havia instalado o gabinete do ódio nas dependências do Palácio do Planalto, com pessoas pagas pelo erário para atacar adversários políticos, partidos, juízes, jornalistas, como apontaram os depoimentos na CPMI das fake news. Abriu-se a Carlos Bolsonaro a responsabilidade pela montagem e coordenação do tal gabinete, mesmo que não tivesse cargo oficial no gabinete de seu pai. Em sua delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-faz-tudo de Jair, confirmou que 3 assessores presidenciais usavam essa estrutura do Planalto para produzir conteúdo difundido pelo bolsonarismo nas redes sociais e aplicativos de mensagens para atacar instituições. E aí, aqui tem um reforço, mais uma matéria aqui da TVT, tá? Que o relatório da PF indica, né, que Carluxo e Ramagem participavam no caso da BIM paralela, um coordenando e o outro sendo alimentado com informações para espalhar notícias para difamar os seus oponentes, tá? De acordo com informações que circulam na imprensa, a Polícia Federal concluiu o inquérito da BIM paralela e indica Carlos Bolsonaro e Ramagem, ex-diretor da agência. A BIM paralela é o nome dado ao esquema que envolvia espionagem ilegal de pessoas consideradas pelo governo Bolsonaro como adversárias. Para os investigadores, o deputado federal, já agora teve mandato cassado, né? Alexandre Ramagem, montou o esquema. Carlos era o chefe do gabinete do ódio e usava as informações para atacar publicamente os alvos. E Bolsonaro era o beneficiado. A atual cúpula da BIM foi implicada por obstruir as investigações. Eu já falei aqui, pessoal, que essa foi uma grande derrapada do governo Lula, que por mais que tu não consiga substituir todo mundo da gestão anterior, dos cargos que ele pode trocar, né, que não são concursados naquela função, o governo Lula errou feio em não ter olhado para a BIM. Até recentemente ainda tinha gente nomeada pelo governo Bolsonaro trabalhando lá. Foi uma grande derrapada. Aqui, a GGN, o jornal GGN, nos traz uma matéria de março de 2020. Bebiano, já falecido, dá a letra no Roda Viva, Follow de Carluxo, por Luiz Fernando Juncal Gomes. Bebiano dá a letra no Roda Viva, Follow de Carluxo. Bebiano, o Una Bomber, foi entrevistado no Roda Viva em 2 de março de 2020. Dia seguinte, foi postado um comentário abaixo no post. TV GGN, Sérgio Moro assume papel de chefe da ultradireita, por Luiz Nassif. Bebiano sabe de tudo o que aconteceu em setembro de 2018 em Juiz de Fora e dá a dica. Carlos, e manda recado nem um pouco cifrado ao Planalto. Não sou Adriano da Nóbrega, não me confundam. Espalhei apólices de seguro de vida por aí e ninguém quer ir atrás. Aqui ele se refere a Adriano da Nóbrega, né, o
o chefe do escritório do crime, que eram uma sociedade de matadores de aluguel, né? E que parentes do Adriano trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando Flávio era deputado estadual. A única viagem que Carlos fez conosco foi essa de Juiz de Fora, e ainda deu azar, disse Bebiano em entrevista no Roda Viva. Ele atrapalhou o esquema de segurança, o que resultou não no não uso de colete à prova de balas e naquela tragédia da facada. Ele foi dentro do carro com um drone, parecia uma criança, lembra o Bebiano. Nem eu, nem o Capitão Cordeiro e nem o Max do BOP pudemos ir no carro. O resultado? Ele, Jair Bolsonaro, desembarcou sem colete. O colete não teria evitado 100% o ferimento, mas teria limitado a penetração da faca. A terceira chance jogada no ralo. Eram duas grandes chances de depor o presidente, as únicas até então. Em março de 2018, a execução de Marielle Franco. Em setembro de 2018, o caso Potoca de Juiz de Fora, ambas na Sibéria Cold Case. Aí, pessoal, a gente pula para cá. Como é que Carlos Bolsonaro comandava o gabinete do ódio, ainda tendo um mandato de vereador no Rio de Janeiro? Tanto que até muita gente o apelidou de ser o primeiro vereador federal, porque ele passava mais tempo em Brasília do que no Rio de Janeiro, tá? E essa artimanha do Carlos custa 235 mil reais por mês, nos valores atualizados na época, julho de 2022, à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Essa matéria é publicada no DCM por José Cássio, em fevereiro de 2023. Carlos Bolsonaro vai usar uma brecha no regimento para uma manobra legal, mas imoral até para os padrões da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde ele exerce o cargo de vereador. É o que comenta em cada canto do Palácio Pedro Ernesto, sede do Parlamento Carioca. Carluxo vai pedir licença não remunerada de 120 dias, expediente que já usou na eleição do ano passado. A chicana salta aos olhos por dois motivos. O primeiro, o parlamentar se ausenta, mas o suplente não pode assumir. E dois, mesmo fora, mantém as benesses, notadamente o salário e demais benefícios dos seus 18 assessores. Pessoal, 18 assessores. Eu sei que o Rio de Janeiro é uma cidade importante, uma cidade grande, mas ele tem 18 assessores. Aí ele sai, pede licença de 120 dias não remunerada, mas ele não vai ficar sem dinheiro. Eu preciso dizer por quê? Já que seus assessores vão continuar trabalhando? Acho que não, né? Carluxo precisou apelar ao esquema no pleito em que seu pai perdeu a reeleição para Lula porque não podia mais contar com a regalia do home office, quando permanecia em Brasília, bancado pelo cartão corporativo da presidência. A normatização atualizada, conhecida como híbrida, tolera o trabalho à distância apenas para maiores de 60 anos ou aos parlamentares do grupo de risco à Covid. Na Câmara, a informação de que Carluxo vai pedir nova licença de 120 dias é dada como certa, e ele estará nos Estados Unidos em companhia do pai, que viajou ao país estrangeiro em dezembro, naquela época, 2 dias antes da posse do presidente Lula. Tudo isso para não passar faixa, ou as articulações, para não ficar muito em evidência, que resultaram no 8 de janeiro, né? Aí, pessoal, a gente vem para outra matéria aqui. Lembrando, Carluxo eleito aos 17 anos, emancipado pelo pai para concorrer contra a mãe. Aí a mãe não consegue se reeleger. Tem o gabinete comandado pela madrasta, onde é implantado o esquema de rachadinha, enquanto ele passa o dia inteiro só jogando videogame. Instalaram uma TV, um videogame lá, ele ficava de terninho e gravata no ar-condicionado, jogando videogame. Depois ele vai coordenar o gabinete do ódio, com informações colhidas pela ABIN. Depois ele vai começando a tirar licença, se valendo do home office, atrapalhou o esquema de segurança do pai dele durante a eleição em 2018, o que resultou na facada, entre outras coisas.
Mas a agenda está no meio do caminho. Aqui o Diário do Centro do Mundo nos traz a matéria publicada por Victor Dias em 27 de novembro de 2020. Sérgio Moro cita a ligação de Carluxo com o gabinete do ódio e diz à PF que foi alvo de ataques do grupo. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em depoimento à Polícia Federal que ouviu de ministros do Palácio do Planalto que o filho do presidente Jair Bolsonaro, vereador Carlos, é ligado ao chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores bolsonaristas que usa as redes sociais para atacar adversários do presidente. E disse ainda que foi alvo de ataques desse grupo após ter deixado o cargo de ministro. Indagado se tem conhecimento de envolvimento de Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Tércio Arnaud, José Mateus, Mateus de Matos em qualquer dos fatos mencionados, respondeu que os nomes Carlos Bolsonaro e Tércio Arnaud eram normalmente relacionados ao denominado Gabinete do Ódio. Indagou sobre como tomou conhecimento das relações de tais pessoas com o denominado Gabinete do Ódio. Ele respondeu, o Sérgio Moro, que tomou conhecimento por comentários entre ministros do governo. Indagado sobre quais ministros citaram a participação de Carlos e Tércio Arnaud, respondeu que eram ministros palacianos. Moro disse não ter conhecimento de servidores públicos, se servidores públicos, melhor dizendo, são usados nessas atividades de ataque às autoridades, mas afirmou à PF que era necessário apurar isso. Sobre os ataques que sofreu, o ministro afirmou que, em depoimento, esclareceu que quando de saída do Ministério da Justiça, aquela clássica reunião, pessoal, que o Bolsonaro queria ter informes da PF, o Sérgio Moro não queria botar o Ramagem como diretor da PF, e ele disse que ele queria gente dele lá, e que isso tinha acabado. Falou uma série de palavrões, que ele iria mudar, porque hoje ele era desinformado, e ele queria informação, na ponta da linha. Então, é o seguinte, ele ia trocar o diretor da PF e vai trocar. Se não conseguir trocar, troca o chefe dele. Não conseguiu trocar, troca o ministro. E ponto final. Nós temos vídeo sobre isso aqui no canal, tá? É só vocês olharem aí, vocês vão achar. E que chegou ao seu conhecimento que tais ataques eram oriundos do denominado Gabinete do Ódio. Indagados poderiam nominar as pessoas responsáveis pelas práticas de tais condutas, direto ou indiretamente, ele respondeu que não saberia denominar. Ah, o Moro é aquela cobra ensaboada, né? Tá sempre pulando. E aí nós temos um novo evento nessa história. Lembram que eu falei que nenhum dos filhos do primeiro casamento do Bolsonaro tolerava a madrasta? Pois é. Não é que o Jair arrumou uma. Ele gosta tanto dos filhos que arrumou mais uma madrasta? Agora, Michele Bolsonaro é a primeira-dama no Brasil daquela época. Um dia que Michele Bolsonaro fez Carluxo ir embora aos prantos do Palácio da Alvorada foi entre 24 e 28 de outubro, na semana em que houve o último debate televisivo na TV Globo, travado entre os então candidatos à presidência. Matéria aqui da revista Fórum, por Rafael Sanz, no dia 3 de fevereiro de 2023. Nessa sexta-feira, na época, o portal Metrópolis publicou uma extensa reportagem na qual ouviu diversos funcionários do Palácio da Alvorada, onde o presidente da República estabelece a residência durante o mandato, que contaram uma série de histórias a respeito dos tempos em que a família Bolsonaro viveu no local. Para além dos já conhecidos escândalos referentes a estragos físicos causados no imóvel, ainda há uma série de outras histórias, entre elas, alguns episódios nos quais a primeira-dama e os filhos 02 e 04 do presidente, Carlos e Jair Renan, respectivamente, trocaram muito mais do que farpas. De acordo com os relatos dos funcionários, Carlos Bolsonaro chegou ao Palácio da Alvorada acompanhado de seguranças na semana em que o pai travaria o último debate televisivo com o presidente Lula, antes do segundo turno, e foi impedido de entrar por ordens de Michele. Mas a primeira-dama sequer deu a notícia a Carluxo. Ao invés disso, enviou o pastor Feliciano Castelo Branco, que atuava como uma espécie de gestor da Alvorada, nomeado pela própria Michele. A partir daí, começou uma discussão, que logo evoluiu para um verdadeiro barraco. O filho de Bolsonaro insistiu com o pastor e a discussão escalou para algo mais agressivo.
mas não obteve êxito e foi visto deixando Alvorada aos prantos. Já o pai, Jair, que vinha se preparando para o debate, ficou possesso quando soube do conflito. De acordo com os funcionários ouvidos, essa foi a causa de seu nervosismo no debate. Como muitas vezes noticiamos na revista Fórum, os funcionários do Alvorada, ouvidos pelo Metrópolis, confirmaram o drama familiar que envolve as brigas entre Michele e os filhos do ex-presidente, sobretudo Carlos e Jair Renan. O patriarca, inclusive, se queixava do tratamento que Michele dava aos dois, mas ele não era o único a se queixar dela. Os funcionários da Alvorada, destacados para atender a ex-primeira-dama, também relataram que o humor de Michele costumava variar com frequência e não era incomum vê-la destratando trabalhadores. Ao contrário da imagem de serenidade que tenta passar, os barracos contra funcionários também eram constantes e agressivos, em especial com os das faxina e jardinagem. Teve uma que cogitou demitir-se e uma segunda que estudou a possibilidade de processá-la. Já os filhos 01 e 03, de Jair Bolsonaro, Flávio e Eduardo, mesmo não tendo grande simpatia pela madrasta, tentam demonstrar algum respeito e neutralidade. Não há grandes incidentes envolvendo-os. O Flávio teve atrito com ela agora recentemente, quando ela foi lá no Ceará e falou dessa ligação do PL com o Ciro, e aí deu todo aquele barraco, né? O Flávio teve, por ordem do pai dele, teve que pedir desculpas à Michele. Tem vídeo aqui falando disso, pessoal. E também o fato da que ela também teve suas asinhas cortadas eleitoralmente, tanto que até saiu da direção do PL Mulher. Aí, pessoal, CNN Brasil nos traz aqui matéria de julho desse ano por Estevão Limana. Candidatura de Carlos Bolsonaro enfrenta resistência no PL catarinense. Isso aqui já é um pouco mais atual, são notícias mais recentes que a gente sabe dele. A gente sabe que o grande plano da extrema-direita é obter maioria no Senado. Eles querem ter a maioria lá para quê? Para eles tornarem o STF refém de qualquer medida que essa corte pode tomar contra Bolsonaro e as suas intenções. Para tanto, assim como lançaram o Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo, a ideia é que Carlos Bolsonaro fosse eleito senador, mas por Santa Catarina. Aí, naquela época, se pensava, já teria o Flávio como senador pelo Rio, o Carlos, senador por Santa Catarina. Só que isso deu confusão também. Seguindo aqui na matéria, a possível candidatura do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, ao Senado Federal por Santa Catarina nas eleições de 26 tem recebido reações negativas por parte de políticos e dirigentes partidários. Segundo membros do núcleo duro do PL de Santa Catarina, a escolha tem sido avaliada como uma medida impositiva. A CNN, integrantes da legenda, apontaram um mal-estar generalizado dentro do PL, embora publicamente evitem contradizer o ex-presidente. Todos reconhecem a força da família Bolsonaro no território catarinense, mas estranharam a aproximação repentina do filho 02. Entre os argumentos que circulam entre os políticos catarinenses, há uma pesquisa recente feita pelo Instituto Neocamp e encomendada pelo ND+, que mostrou que 52,2% dos eleitores não votariam em Carlos Bolsonaro. Além disso, 71% afirmaram que uma candidatura de alguém de fora do Estado é um desrespeito à política local. Nesse levantamento, ouviu 1.008 pessoas, 77 cidades daquele estado. Um novo acordo aqui em Santa Catarina. Faltando pouco mais de um ano para o pleito, o PL se preparava para investir forças em duas pratas da casa para a disputa. As deputadas federais Carolina de Tone e Júlia Zanata. Ambas parlamentares tiveram votação expressiva em 22. No entanto, a entrada de Carlos Bolsonaro no cenário afetou o acerto prévio entre Jair Bolsonaro e os dirigentes partidários, além do próprio governador e presidente estadual do PL, Jorginho Melo.
O governador disse que vai endossar o filho 02 de Bolsonaro ao Senado e dará apoio à reeleição do senador Espiridião Amin em 2026. São duas vagas por estado em disputa. A CNN, Mello afirmou que vê com bons olhos a chegada de Carlos e seu potencial. Se a candidatura ao Senado for escolha do pai dele, será também a minha. Mas isso aqui era o que estava rolando publicamente. Aí até que outras coisas acabaram vindo à tona, talvez muito provavelmente com essa intenção dele de disputar. Olha só o que tiraram dele. Tiraram de informações, desencavaram. Carluxo compra apartamento em Brasília por 470 mil reais à vista. Matéria de Adriane Santos no Polêmica Paraíba, tá? A chegada de um comboio de assessores e seguranças de Carlos Bolsonaro surpreendeu os moradores de um sofisticado prédio no Noroeste, área nobre de Brasília, na hora do almoço no dia 10 de junho. De óculos escuros e cercado de guarda-costas, Carluxo desceu do carro ao meio-dia e 28 para conhecer um apartamento à venda no local. A visita do imóvel ao imóvel de 37 metros quadrados demorou 1 hora, como Cruzoé revelou na ocasião. O filho 02 do presidente, que pretende se mudar para Brasília, gostou do que viu. Menos de um mês depois, o apartamento tem uma nova dona, Rogéria Nantes Braga Bolsonaro, mãe dele, de Eduardo e de Flávio, os 3 filhos mais velhos de Jair. De acordo com a escritura de compra e venda, Rogéria pagou 470 mil reais à vista. A escritura registra o acerto cedeu por meio de uma transferência eletrônica. Assim como Jair, o vendedor do apartamento é um oficial da reserva do Exército. Carlos ainda não anunciou se concorrerá à reeleição na Câmara de Vereadores. Isso aqui era na época, pessoal, nas eleições municipais daquele ano. Se optar por ficar sem mandato agora, vislumbrando voos mais altos em 22, ele terá pouso garantido onde já moram seus pais e irmãos. Só que aí, pessoal, o que acontece? O apartamento de um quarto foi reformado há pouco mais de um ano. O móvel ganhou revestimento luxuosos, uma marcenaria bem planejada e móveis modernos. Só que aí, o que nos interessa aqui? A ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Rogéria Bolsonaro, é hoje comissionada na Assembleia Legislativa do Estado. Está lotada no gabinete do deputado estadual Anderson Moraes, do PSL, um aliado da família. Tem salário de R$ 5.500. Economizando metade desse valor mensalmente, ela teria que poupar durante quase 15 anos para chegar ao montante pago à vista pela compra do apartamento. Rogéria teve cadeira na Câmara Carioca por 2 mandatos, entre 92 e 2000. O fim de sua carreira política envolveu uma disputa familiar com ares novelescos, né? Como eu falei para vocês, ela separou do Jair por causa da relação extraconjugal que ele mantinha com Ana Cristina Vale, mãe do abortinho Jair Renan. No que ele se separou da Rogéria, e a Rogéria ia tentar um terceiro mandato e não conseguiu porque o próprio filho dela, com o apoio político do pai, ganhou as eleições e ela não se reelegeu. Aí agora, o que tudo indica, Carluxo compra o apartamento. E aí, pessoal, voltando nessa treta lá de Santa Catarina, isso está no subtexto. Ninguém da extrema-direita catarinense que concorre a cargo político costuma falar isso. Mas eles estão extremamente arrependidos de terem eleito alguém da família Bolsonaro naquele estado. Não entendo o que ele fala. O Essencial nos traz aqui matéria publicada por Fernando Miller em 18 de setembro de 25. O vereador Jair Renan, filho do ex-presidente Bolsonaro, respondeu a críticas da prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan. A gestora havia afirmado que o parlamentar precisa ler mais os projetos em tramitação da Câmara e buscar capacitação para exercer seu mandato. Em reação, ele chamou a prefeita de analfabeta funcional e associou a fala a um comportamento ruim de esquerdista. Olha só, o embate ocorreu depois de votações em que Jair Renan
foi o único parlamentar a se posicionar contra projetos aprovados por ampla maioria. Em julho, ele votou contra a criação do Dia da Democracia. No mês seguinte, ele foi novamente voto isolado ao rejeitar proposta de autoria da prefeita, que estabeleceu medidas para combater o furto de fios. Em ambas situações, a posição do vereador foi superada pelo apoio da base de oposição à prefeita. A prefeita havia feito críticas ao vereador Jair Renan em uma entrevista ao podcast Cabeça de Política. Ao ser questionada sobre a relação com Jair Renan, Pavan anunciou que ele precisaria se preparar melhor para exercer a função legislativa. Segundo ela, eu acho que ele tem que buscar um pouco mais de capacitação, de conhecimento, daquilo que ele vem se posicionar. Vamos ver aqui, porque foi compartilhado o vídeo aqui, tá? Enfim, um pouco mais, a cidade o elegeu e as pessoas, quando elegem um político, elas esperam muito dessa pessoa. Né? E nós precisamos, obviamente, prestar contas dos votos que nós recebemos e como isso? Trabalhando. Ah, ela quis dizer mais coisa ali no subtexto, né? Prestar contas como? Trabalhando, né? Mas que seja, né? A conversa aqui da prefeita de Balneário Camboriú. Aí aqui, pessoal, mais uma vez Diário Centro do Mundo, reportagem de Kiko Nogueira, atualizada em 7 de novembro. Como Santa Catarina, o estado mais reacionário do Brasil, está enterrando Carlos Bolsonaro e família. Vamos ver aqui. A tentativa de Carlos Bolsonaro de se lançar ao Senado por Santa Catarina em 26 virou um desastre dentro do próprio bolsonarismo. Parece até a ideia do Flávio querendo concorrer a presidente, tá? O movimento, que deveria fortalecer o clã no sul do país, acabou expondo disputas, ressentimentos e o esgotamento político da família no estado, que por anos serviu de vitrine à direita radical brasileira. A pré-candidatura abalou o PL catarinense e acirrou brigas públicas. A disputa pelas duas vagas de chapa do governo do governador Jorginho Melo opôs os aliados de Carlos, trazidos do Rio e de Brasília, e a ala local do partido, que exige prioridade a nomes da casa. O grupo catarinense defende uma composição entre Caroline Detoni e Espiridião Amin, ambos com trajetória política consolidada no Estado. Pessoal, por mim, nem Carlos, nem a mim, nem Detone se elegem. Mas eu não sou eleitor por Santa Catarina. Mas uma coisa eu tenho que dizer: quem tem que concorrer ao Senado tem que ser nomes de pessoas relacionadas com a política catarinense, sobretudo de cidadãos nascidos e com vida e trajetória política naquele estado. É isso. Ah, mas o Brasil é um país único. Eu sei que é um país único, mas quem é que vai entender dos problemas do Estado e vai buscar recursos para o Estado lá em Brasília? Quem é do Estado. Só que assim, ó, quem dorme com os cães, acostume-se a acordar com as pulgas. Porque eles se lambuzaram de bolsonarismo. E como é uma família que todo mundo já sabe, eles só se privilegiam, eles só se projetam, sobretudo em cima do seu séquito, eles não iam tolerar uma pessoa fora da família. Ainda mais quando eles estão buscando voos maiores. Carol Titone está aprendendo essa dura lição agora. A tensão veio à tona nas últimas semanas. Já se arrastava desde que Carlos Bolsonaro começou a sondar eleitores e lideranças catarinenses. O projeto de importá-lo para o cenário estadual encontrou resistência de todos os níveis, da base bolsonarista até entidades empresariais, como a Fiesc, que reagiu afirmando que Santa Catarina não precisa de candidatos de fora. Pois é, né? O prefeito lá de Florianópolis botou um posto lá da assistência social na rodoviária. Quando o Carluxo chegar lá e dizer, não, eu vim aqui para concorrer pelo Senado de Santa Catarina, paga a passagem de volta e manda ele embora para o Rio de Janeiro de novo. Faço aí. Enquanto o vereador carioca tentava se afirmar, as rachaduras se aprofundavam. Deputadas como Ana Campanholo e Caroline Detoni se tornaram porta-vozes do sentimento local, o de que a família Bolsonaro está tentando ocupar um espaço que já não lhes pertence.
Olha, eu discordo. Esse espaço pertence a eles. Porém, eu reconheço isso e até nesse sentido endosso o bairrismo catarinense, em querer representantes catarinenses concorrendo ao Senado. É justo. Carluxo é senador, se candidato pelo Rio, compete com o irmão. É simples. Do outro lado, Eduardo Bolsonaro reagiu em defesa do irmão, trocando ataques públicos com o Campagnolo e acirrando os debates. Nem a figura de Jair Bolsonaro conseguiu apaziguar o conflito. Após reuniões com Jorginho Melo, Carol de Tone e Esperidião Amin, o ex-presidente tentou conciliar interesses, mas acabou isolando Carlos, que já percorria cidades catarinenses tentando construir o apoio prometido de mudar-se em definitivo para o Estado. A aposta, no entanto, saiu pela culatra. A aproximação de Jorginho com Amin, vista como uma tentativa de ampliar alianças com o PT e a União Brasil, reduziu o espaço do clã Bolsonaro. E à medida que o nome de Carol se tornou ganhando força entre eleitores mais fiéis da direita catarinense, com o apoio público de Michele, olha ela aí que não se dá bem com os filhos do primeiro casamento do marido, o projeto do filho 02 começou a murchar cada vez mais. Ó, aqui tem uma foto da Michele Bolsonaro na época, posando aqui com o vizinho de Vitória, de mãos dadas com a Caroline Detoni. Hoje, o que resta é um racha aberto. Flávio Bolsonaro e Jorge Seife ainda defendem Carlos, mas a cúpula do PL catarinense já considera o plano politicamente inviável. O governador tenta conter os danos e adia definições para 2026, mas a rejeição a candidatos importados é evidente. Claro, mantenham isso, façam como o prefeito de Florianópolis. Atualmente, a Caroline Detoni já até parece que já saiu do PL e está se filiando ao Novo. Né? O Partido Novo, talvez o nome dela, consiga eleger seu primeiro senador. Carluxo junta a tropa, provoca uma guerra e ameaça implodir a extrema-direita catarinense. Olha só, rapaziada, olha só. A deputada estadual Ana Campagnolo não era nada até ontem, era professora. Opa, professora é muita coisa, meu filho. Mas agora você considera líder da direita em Santa Catarina. Quem disse isso foi o senador Jorge Seife, que diz: os dois são do PL. O próprio Seife se define assim: eu era um ilustre desconhecido, eu era peixeiro em Itajaí, conheci Bolsonaro e ele me fez ministro. Depois virou senador e virou peixão de Bolsonaro. Debocha aqui a matéria. Todas as lideranças recentes da direita de Santa Catarina, com projeção nacional, construíram suas carreiras nas costas de Bolsonaro. Não, o Espiridião, a mim, eu discordo. Ele pode até ter virado bolsonarista, mas eu já não sou nenhum menino e desde que eu era criança eu lembro do Espiridião a mim na política, tá? Santa Catarina é, pelo ativismo de seus líderes, o estado mais bolsonarista do país. Todo mundo adora Bolsonaro, que teve 69,7% dos votos no estado. Que tristeza! Mas não adoram tanto o filho Carluxo. Mas Carluxo quer ser senador de Santa Catarina. E, quem sabe, mais adiante, um dia governador. Os Bolsonaro querem se apropriar de Santa Catarina. Mesmo que seja uma porção relevante do bolsonarismo, não queira Carluxo e que Renan seja rejeitado, até por lideranças da direita da região de Balneário Camboriú, onde ele é vereador. Seif é defensor de Carluxo, por defender o Bolsonaro na briga com a deputada federal Carol de Tone. Carol deve ser tirada da disputa por uma das vagas no Senado para ceder lugar a Carluxo. A outra vaga de extrema-direita é de Esperidião Amin. Por isso, Seif ataca Ana Campagnolo, que defende Carol, que também é defendida por Michele. Até Malafaia acha que Carluxo deve desistir da candidatura, seguindo o que dizem lideranças empresariais do Estado. Mas Seif que é Carluxo, porque ele é um bom puxa-saco do bolsonarismo, né? E acaba deixando exposta, pelo desafio que apresenta aos parceiros, a nova verdade de Santa Catarina. Bolsonaro não manda mais como mandava antes. Agora, a um passo da papuda. Essa matéria foi antes dele ser preso lá na PF. Aqui a deputada estadual Ana Campagnolo
posando aqui como Lili Carabina, né, empunhando uma arminha, só que as arminhas do PL se voltaram tudo contra ela, dizendo que ela não era nada, que ela não era ninguém, até o advento do bolsonarismo, tá, pessoal? E Carlos Bolsonaro anuncia que vai renunciar ao cargo de vereador para disputar o Senado. Matéria do dia 11, agora de dezembro, pelo UOL. O Carlos Bolsonaro fez um discurso de despedida no início da sessão plenária. Hoje eu encerro um ciclo que marcou profundamente minha vida. Ele é vereador desde 2001 e está em seu 7º mandato, mas pretende mudar o domicílio eleitoral para disputar as eleições de 2026. Ele ainda segue, até agora, com os planos de ser candidato ao Senado de Santa Catarina. Vai, te candidata pelo Senado. Talvez a cidade do Rio agradeça, porque tu não vai mais ser vereador lá, apesar de ter tido tanto voto assim, né? E o estado de Santa Catarina não vai te dar voto o suficiente para te eleger. Levo o Rio comigo, mas agora preciso contribuir em outra trincheira. Parto dessa cidade com o coração cheio de saudade, mas também com a serenidade de quem sabe que está atendendo a uma missão maior, para a qual sempre fiz parte. Ou seja, fez parte como? Gabinete do ódio. Vou para Santa Catarina para cumprir um chamado que não poderia realizar aqui. Claro que poderia. Teu irmão vai se candidatar a presidente. Tu pode concorrer à vaga de senador do teu irmão, rapaz. Mas assim, vai para Santa Catarina, vai. Segue tentando. Fiz uma escolha, sempre guiada pelo meu coração. Carlos se emocionou ao falar do pai. Ele criticou o julgamento da trama golpista e elogiou o ministro Luiz Fux, o único a votar contra a condenação do ex-presidente. Ele está preso, mas não está derrotado. Derrotado é quem abandona seus princípios. Isso ele jamais fez e jamais fará. Bom, pessoal, assim eu concluo esse dossiê do Carluxo, cheio de contradições, cheio de acusações, repleto de muita confusão. E talvez eu tenha que fazer um parte 2, porque essa treta lá com Santa Catarina ainda está longe de terminar. Dito isso, pessoal, eu vou deixar o QR Code aqui do canal, caso vocês queiram e possam fazer uma contribuição, que vai ajudar a melhorar a qualidade do canal e, quem sabe, ampliar o nosso alcance. Com seu apoio, a gente pode se dedicar a produzir mais material. Eu fico muito feliz pelas pessoas que estão chegando, escrevendo no canal, sejam todos bem-vindos. Sigam nos acompanhando. Se estão gostando do conteúdo, por favor, deixe aquele like, porque assim o YouTube vai entender como você gostou. Outras pessoas podem gostar e ele amplia o nosso raio de alcance. E aqui nos comentários eu deixo para vocês, por favor, sugiram pautas, sugiram personalidades do bolsonarismo para a gente fazer mais dossiê. Agora, político, eu acho que vai dar uma abrandada, né? Eu acho que essa semana para tudo. E aí, quem sabe a gente consegue se dedicar mais a dossiês, tá? Porque gente aí da extrema direita que merece dossiê, para a gente ficar atento e não e procurar esclarecer para as pessoas, para não votar nessa gente, é o que não falta. Eu deixo um forte abraço para vocês e me aguarde, qualquer momento a gente pode voltar com mais um vídeo. Tá ok, pessoal? Obrigado e até a próxima. Derrotado aqui abandona seus princípios. Posso fazer uma brincadeira? Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí.